Acho que estão, né? Então, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa webconferência de hoje. Gostaria de apresentar para vocês a enfermeira Caroline Meirelles. Ela é enfermeira da Central de Transplantes da CESA, né, da Secretaria Estadual de Saúde. E o tema da webconferência de hoje é doação de órgãos e tecidos no Espírito Santo. Um tema super importante, já que nós estamos na Semana Nacional de Doação de Órgãos. Gostaria de lembrá-los que a nossa webconferência ela será gravada, como de costume, então que vocês podem acessar no site do Telesaúde, ok? Por favor, então divulguem. Qualquer dúvidas, contribuições, vocês podem enviar pelo chat, que na medida da apresentação nós vamos tentando tirar essas dúvidas e conversando, ok? Lembrando do nosso outro canal de comunicação, que são as teleconsultorias. As dúvidas também podem ser tiradas por lá. Então, agora eu passo a palavra para a Caroline Meirelles, para que ela possa começar a sua webconferência. Ok. Boa tarde, gente. Bom, assim como a Karina me apresentou, né? Eu sou enfermeira da Central de Transplantes aqui do estado, trabalho com transplantes, mas com a doação de órgãos há mais ou menos 1 ano e meio. E é muito bom ter essa oportunidade para falar da doação de órgãos, porque nós profissionais de saúde e também a população, a gente não tem esse tema tão facilmente divulgado na mídia e até mesmo na nossa formação acadêmica, né? Então, assim, é uma oportunidade muito boa. Nós estamos numa semana de campanha com muitas atividades e ações educativas. Então, assim, a oportunidade da gente estar passando para vocês o que é o nosso trabalho e principalmente sensibilizar cada um de vocês quanto à doação de órgãos. Bom, primeira coisa, né, que a doação, hoje, ela precisa para ela acontecer, na verdade, ela precisa de que ela seja manifestada para um familiar. Então, se você tem um desejo de se tornar um doador, não precisa deixar nada por escrito. Isso deve ser conversado com a família, né? Então, a doação ela é consentida por um familiar após o falecimento. Então, é muito importante, e as campanhas elas frisam isso bastante, que basta avisar a família para que aconteça a doação de órgãos e tecidos. Então, há um tempo atrás, a doação ela era presumida. Não sei se vocês se lembram, mas é da minha época que a gente tinha que deixar na carteira de motorista a nossa vontade, né, de ser doador ou não. Então, a gente colocava lá se sou doador de órgãos, não doador, e na verdade a gente se declarava como doador. Se não tivesse nada escrito nessa carteira, presumia-se que você era doador. E nessa época, nessa lei de 9434 de 97, isso criou um clima muito ruim para a doação de órgãos, que algumas pessoas, e principalmente profissionais de saúde, não gostaram dessa questão de você ter que declarar que é doador de órgãos. Então isso foi muito negativo para a doação. E depois, logo em 2001, passou a vigorar a doação consentida, no qual, né, a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplante ou outra finalidade terapêutica depende da autorização de qualquer um de seus parentes maiores, na linha reta ou colateral, até 2º grau inclusive, ou mesmo do cônjuge, firmada em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à certificação de morte. Bom, o que quer dizer isso, né? Essa doação consentida é que prevalece até hoje, né? Nós temos aí a família autorizando a doação de órgãos. E quando a gente fala, né, em doação, a gente tem que saber quais são os tipos de doadores. Nós temos os doadores vivos, no qual uma pessoa, né, principalmente na família, pode doar um dos seus órgãos para um parente próximo, até 4º grau, e cônjuge. Né? Então, eu posso, por exemplo, doar meu rim para minha irmã, que precisa urgente, né, por ter uma insuficiência renal grave. Então, eu posso fazer isso sem autorização judicial, porque ela é minha irmã.
Agora, se for para o meu vizinho, se eu quero doar um rim para o meu vizinho, já é mais complicado. Tem que passar por uma entrevista, tem que passar por uma autorização judicial para que realmente seja evidenciado que não existe nenhum interesse financeiro, nada que comprove qualquer interesse nesse sentido. Porque a doação de órgãos no Brasil ela é crime se for constatado que ocorreu algum financiamento. E esses órgãos doados em vida podem ser um dos rins, que é o mais comum, parte do fígado, medula óssea. A gente tem também o sangue, né, que também é tecido, que é muito comum, que eu nem coloquei aqui. E aqui a questão do doador falecido. Eu sou da Central de Transplantes e aqui a gente lida mais com o doador falecido. Então, para autorizar uma doação de um falecido, esse paciente ou ele tem que estar em morte encefálica, para ele ser doador de múltiplos órgãos, como fígado, coração, pulmão, ou então está numa parada cardiorrespiratória, para ele doar apenas tecidos. E quem autoriza essa doação é um parente até 2º grau, que vai realmente preencher o termo de doação e autorizar que aconteça a captação dos órgãos. Então, para vocês percebem que na figura, vocês estão vendo, né? Eles estão vendo essa figura aqui, né? Nessa figura, nesse quadro, o doador, ele está aqui e ele pode, quem vai doar, quem pode, a família dele, quem pode assinar, são os parentes até 2º grau. Então, quem pode autorizar a doação são os avós, pai e mãe, irmão e filho. Tio e primo já entram como parente de 3º grau e 4º grau, eles não podem autorizar de forma alguma uma doação de órgãos. Tá? Então, esse aqui é a forma de autorização da doação. Então, assim, quando é constatado a morte encefálica, geralmente o que acontece? A família ela vai ser informada desde o começo do estado desse paciente, que é um estado grave, que vão começar uns testes para diagnóstico de morte encefálica. Ninguém vai falar em doação de órgãos nesse momento, porque a doação de órgãos só acontece quando realmente se evidenciou esse diagnóstico. E para isso são várias etapas que precisam ser cumpridas, até a gente chegar na doação. E também pode acontecer quando um paciente sofre uma parada cardiorrespiratória, e aí a gente tem a doação do tecido. Aqui no estado a gente faz doação de córnea. Então, nós temos 2 bancos de olhos que fazem a captação da córnea nos casos de parada do coração. Após a morte encefálica. Então, a gente tem aí rim, pâncreas, fígado, pulmão, coração. Voltamos? Então, vamos lá. Órgãos e tecidos doados após a morte. Pode? Volto sim. Deixa eu ver aqui onde paramos. Vou voltar um pouquinho aqui, gente. Como eu estava dizendo, os doadores de órgãos, eles podem... Isso acontece após a constatação da morte encefálica. E para que isso aconteça, são necessários vários testes. Enquanto isso, a família ela é informada dessa suspeita de morte encefálica. E no momento nenhum, nesse primeiro momento, a gente não pode falar da doação de órgãos, apenas da constatação da morte encefálica. Nos óbitos que acontecem devido à parada do coração, a gente fala e a gente entrevista a família para a doação de córnea. Aqui no estado nós temos 2 bancos de olhos que fazem esse serviço de captação da córnea. E aqui, como curiosidade, quando a gente tem um paciente com morte encefálica, podem ser doados rins, pâncreas, fígado, pulmão,
coração, válvulas cardíacas, intestino, córnea, ossos, cartilagem, tendão, pele. Né? Então, quando a pessoa é diagnosticada morte encefálica, ela pode doar órgão sólido e tecidos também. Quando eu falo órgão sólido, são coração, pulmão. Tecido já seria cartilagem, tendão, pele, córnea, né, nesse sentido. Então, para a gente esclarecer um pouco a morte encefálica, que isso é importante. Muitas famílias não conseguem entender bem como isso funciona, né? Então, a morte encefálica, na verdade, ela é a morte clínica desse paciente, né? Ele sofre uma lesão irrecuperável e irreversível. Né? O cérebro ele sofre muitas vezes um trauma muito grande e essas células são lesadas de uma forma que não tem como recuperar mais a sua função vital. Né? Então, acontece muitas vezes devido a um traumatismo craniano grave, né? Um acidente automobilístico, por exemplo, um tumor intracraniano ou os AVCs, né? Os derrames cerebrais que também podem vir a causar a morte encefálica. Então, na morte encefálica, a gente tem interrupção definitiva de todas as atividades cerebrais. Aí a família sempre pergunta, mas ele está respirando, o coração dele está batendo. Realmente, né? A gente tem a morte do cérebro, mas a gente tem um suporte respiratório que faz com que esse paciente se mantenha ali com seus parâmetros respiratórios ideais, né? Porque a gente tem um respirador que faz com que aconteça a troca gasosa e a gente tem um coração funcionando. É por ter um coração funcionando que está irrigando todos os órgãos que eu consigo pensar na doação desses órgãos. Né? Uma vez tendo a parada cardiorrespiratória, o coração parado, eu não tenho como mais pensar na doação desses órgãos, apenas o tecido que não é vascularizado, né, como os órgãos sólidos. Aqui não vai passar, né, é o vídeo. Então, no diagnóstico de morte cefálica, a resolução que explica e que define isso é do Conselho Federal de Medicina, a número 1480 de 97, né? É um exame que o médico ele tem como responsabilidade, né, concluir esse diagnóstico. Para ser feito, precisa de 2 exames clínicos, mais um exame complementar. Nesse exame clínico, né, é avaliada toda a parte neurológica do paciente. E é necessário 2 médicos diferentes. Um deles tem que ser um neurocirurgião, neurologista, né, para fechar esse diagnóstico. Aí, assim, só voltando aqui um pouquinho, esses exames, sendo um adulto, ele vai ser feito num primeiro momento e depois no segundo, repetido, após 6 horas. Então, existe um intervalo de 6 horas para ser repetido. O que vai ser avaliado? Eles vão avaliar os reflexos desse paciente. Se ele reage a um estímulo, por exemplo, a pupila. Como é que eles vão avaliar a pupila? Eles vão incidir um feixe de luz na pupila e vão avaliar se essa pupila vai fazer uma vasoconstrição. Né? Se ela vai, na verdade, contrair. Lógico que num paciente em morte cefálica isso não vai acontecer. A gente vai ter um paciente que não vai reagir a nenhum estímulo. Ele vai estar arreativo. E depois de fazer todos os testes, que ainda a gente tem mais alguns, a gente tem que ter um exame que comprove por imagem, né? Como o que a gente usa muito, que é a angiografia. Não sei se fica claro aqui para vocês, mas é muito nítido que a ausência da circulação sanguínea se encontra aqui nessa imagem. Né? De um lado aqui nós temos um fluxo sanguíneo, ou seja, um paciente que não está em morte cerebral, na verdade a gente fala que é a morte encefálica, né? E a gente tem aqui do lado um paciente com ausência da circulação sanguínea, que é compatível, isso aqui, com a morte encefálica. Outro exame que pode ser feito, além da angiografia, para a gente evidenciar por meio de imagem, é o eletroencefalograma também. Esse tem uma vantagem, que ele vai à beira-leito. Não precisa transportar um paciente
para um setor de imagem que às vezes fica até longe do hospital. Então, feito o exame complementar, né, a gente concluiu o diagnóstico de morte encefálica. E aí, a família começa a ser entrevistada para doação de órgãos. Né? Então, agora sim, a gente vai começar a pensar na doação de órgãos. Dentro dos hospitais, vamos supor assim, mas como é que eu faço? Quem é minha referência no hospital diante disso, né? Diante da morte cefálica? Nos hospitais, a gente tem as comissões intra-hospitalares de transplantes. Alguém pode trazer um copo de água para mim? Nós temos as comissões de transplantes, que são as CIDOTs. Essas comissões, elas estão preparadas, capacitadas para entrevistar a família diante dessa situação de morte encefálica. Aí, como é essa entrevista? Essa entrevista, gente, na verdade, não é para a gente pedir órgãos, né? Isso não é legal. O que a gente vai fazer nessa entrevista é oferecer o direito dessa família se tornar doadora. Né? Então, por lei, essa família tem o direito e ela precisa saber disso. Então, a gente conversa com a família que, diante dessa situação, ela tem ou não como se tornar doadora de órgãos. Então, assim, a gente não faz nada para convencer essa família. Tá? A nossa entrevista é justamente assim, oferecer esse direito a ela. Quando a família nega a doação, e isso acontece bastante, tá? Infelizmente, a gente perde muitas doações porque a família não é bem esclarecida, porque a família tem muito medo da doação. Então, quando ela não quer doar, o que acontece? Eu não posso voltar a cuidar desse paciente lá na UTI. Né? Geralmente, esse paciente está numa UTI ou ele está numa emergência, né, em setores mais críticos. Eu não posso voltar a cuidar desse paciente se ele está morto. Então, legalmente, esse paciente, ele deveria ser, o corpo, né, dele deveria ser entregue à família. Né? Então, os médicos, eles têm respaldo legal para entregar o corpo para a família e desligar realmente os aparelhos. Tá? Mas, na prática, não é bem assim que acontece. O suporte terapêutico, ele é gradativamente diminuído até que o coração para de bater, que isso é natural que aconteça. Né? Se a família não quer doar e esse paciente já está morto, o coração dele vai parar de bater uma hora, ele não aguenta muito tempo. Tá? Então, o corpo é entregue, o paciente e a família vela esse corpo. Agora, quando a família quer se tornar doadora de órgãos, a gente coleta o sangue desse paciente, né? Nós, da Central de Captação de Órgãos, a gente tem um link com a CIDOT, a comissão do hospital. E aí essa CIDOT notifica, né, toda morte encefálica tem que ser notificada à nossa central. Seja por telefone, fax, de qualquer forma, nós temos que saber que está acontecendo uma morte encefálica. Né? Então, quando se fecha o diagnóstico e entrevista a família diz sim, a gente pede para coletar o sangue. Esse sangue, depois que a família assinou o termo, né, de autorização, esse sangue é para a gente colher toda a sorologia do paciente, porque nessa hora a gente vai excluir todas as causas que poderiam infectar um receptor de órgãos, quem está esperando por um órgão. Eu tenho que descartar HIV, e algumas doenças infectocontagiosas. Né? Então, essa coleta de sangue é muito importante para a gente. Tá? E todos os exames que a gente solicita também. Tem vários. As perguntas vão ser feitas no final, né? Gente, em relação à morte encefálica, tá confuso? Alguém tem alguma dúvida em relação à morte encefálica e o momento de fazer a entrevista familiar? Vocês podem mandar as perguntas. Bom, eu vou olhando aqui o chat e qualquer coisa a gente responde.
Então a gente falou da morte encefálica, né, que é um processo assim difícil de se concretizar, né, enquanto são vários exames que têm que ser feitos, seguindo uma legislação que é muito rígida. No Brasil é cobrado que o neuro ele também participe desse exame. Em outros países não precisa de neuro. Então a gente tem uma legislação muito rigorosa aqui no nosso país. E a gente sabe que a realidade de alguns hospitais é de não ter um neurologista disponível. Então, às vezes, a gente não tem a doação, não tem nem o diagnóstico de morte encefálica, porque às vezes falta o neuro. Né? Então, a gente ainda tem aí um grande empecilho em relação a isso. Mas, no geral, a gente está conseguindo muitas notificações de morte encefálica. Né? O nosso problema maior tem sido realmente a positiva familiar. Né? Então, mudando o foco, né, quando a doação, quando a parada cardiorrespiratória acontece, quando a gente não tem morte encefálica, apenas a parada do coração, né, aquele coração parado, a gente vai falar da doação de córnea. Né, e aí a gente tem até 6 horas para realizar a captação dessa córnea. Né, a faixa etária para doação da córnea é de 2 a 75 anos. Para os pacientes que estão em morte encefálica, não existe um limite de idade, especificamente. Né? Aquele paciente tem que estar em uma situação clínica e hemodinâmica boa, né? Com uma pressão boa, uma pressão arterial boa, ele tem que estar com uma temperatura corporal boa, que mantenha os órgãos bem perfundidos. Né? Então, isso tudo para a gente é muito importante. E a doação de córnea ela é mais simples, ela não precisa de centro cirúrgico, ela não precisa de uma estrutura grande em volta, ela não precisa nem de médico, tá? Vai um técnico treinado para fazer a retirada dessa córnea. E isso é feito no próprio necrotério do hospital, é um procedimento muito simples. Né? Então basta a família dizer, né, que quer doar, que a gente entra em contato com o banco de olhos, e o banco de olhos vai fazer esse trabalho de retirada da córnea. E aí, para a gente ter um sucesso na obtenção dessas córneas, é muito importante manter protegida essa córnea. Então, a gente pede dentro das UTIs que estejam sempre umidificando o olho do paciente, o globo ocular. Tá? E a entrevista familiar, ela deve acontecer logo após a ocorrência do óbito. Se eu tenho um familiar que não está presente, que está longe, eu não posso fazer uma entrevista por telefone. Então, esse familiar ele tem que estar o mais rápido possível no hospital para a gente fazer uma entrevista e conseguir a doação de córnea. Tá? Então, às vezes, a agilidade do processo é muito importante também. E aí, como é que a gente faz, assim, para ter acesso às pessoas que vão receber o órgão e também aquelas que vão doar? Lá na central onde eu trabalho, a gente não escolhe o doador. A gente tem um sistema, que é o Sistema Nacional de Transplantes, no qual a gente vai cadastrar aquele paciente que está lá como doador. Então, aqui, cada um da central de transplantes tem um login e uma senha e vai inscrever o doador aqui no sistema. Enquanto isso, a pessoa que vai receber o órgão, ela já foi inscrita nesse sistema, né? Porque ela procurou um centro de transplante, um médico que faz transplante, que inscreveu esse paciente que está precisando de um rim ou de um fígado no sistema SIG, que a gente fala. E aí a gente inscreve o doador colocando todos os dados dele. Dados de peso, altura, grupo sanguíneo, os exames laboratoriais que a gente solicita. Tudo isso a gente tem que alimentar no sistema. Porque é o sistema que vai dizer para mim quem vai combinar com esse doador. Né? Então eu preciso de um perfil que combine o perfil do receptor, que vai receber o órgão, que combine com o do doador. Então ele vai casar os dados e vai me dizer quem é compatível.
Não adianta o primeiro da fila, Antônio primeiro da fila, mas ele não é compatível com o doador. Então ele não vai aparecer nessa lista, mesmo que às vezes ele seja o primeiro. Tá? Então, assim, a lista de espera por um órgão, ela é única. Né? E a gente atende primeiramente o nosso estado. Né? Se não servir para ninguém no estado, seja por falta de compatibilidade genética, esse órgão vai ser disponibilizado para outro estado. Mas primeiramente ele vai ser oferecido aqui dentro. E aí ele é obedecido uma ordem cronológica dessa fila. Então tem uma ordem de chegada, com certeza, mas existem aqueles pacientes que não serão compatíveis, né, que nem vão aparecer aqui nessa listagem, e vão existir também pacientes priorizados. O que é um paciente priorizado? É um paciente que, infelizmente, ele não pode esperar mais. É um paciente que está no leito de uma UTI, sendo segurado por uma máquina. Né? Então, ele corre risco de vida naquele momento. Ele vai morrer se ele não receber um órgão em 1 hora. Então, existem esses casos que são priorizados. E todos os pacientes inscritos, eles ficam sabendo que isso pode acontecer. Tá? Então, eu digo para vocês que, depois que eu comecei a conhecer esse trabalho, que existe um sistema, eu acredito 100% nessa lista. É uma lista justa, e não importa se é um político que está inscrito, se é qualquer pessoa que tem um poder aquisitivo muito superior, ela vai seguir o mesmo, vai seguir aqui, todos são iguais aqui. Né? Lembrando, é lógico, das priorizações que acontecem. E para quem vão os órgãos, né? Às vezes, algumas pessoas, quando são entrevistadas para doação de órgãos, elas falam, eu quero doar sim, porque a minha vizinha está precisando de um órgão. Então, infelizmente, não é dessa forma, né? Os órgãos, eles são oferecidos realmente para quem está lá inscrito e para o próximo, que quem vai me dizer vai ser o sistema. Então, até para quem é da família, que precisa de um órgão, não tem esse direito. Talvez muita coisa ainda mude, mas a gente obedece realmente quem está lá no sistema e quem vai ser listado, primeiro, segundo e terceiro. Todos podem ser doadores? É óbvio que não, né? Existem casos de neoplasias, né, de câncer com metástase. E o que a gente não quer é oferecer um risco para quem está recebendo esse órgão. Então, qualquer causa aí que indique uma metástase, né, então a gente não pode ter uma doação nesses casos. Aqueles pacientes também que estão com quadro séptico, né, aquela infecção intratável, né, aquele que a gente fala que é um choque refratário, que não trata, né, e esses pacientes, eles também não têm condições, que eles vão oferecer risco também a quem vai receber. E uma coisa assim curiosa é que pessoas não identificadas, elas não podem ser doadoras. Então, vamos supor, foi atropelado aqui na rua e sofreu um traumatismo crânioencefálico muito importante, abriu o protocolo de morte cefálica, fez todos os testes e realmente diagnosticou morte cefálica. O paciente é um potencial doador, mas ninguém sabe, esse paciente não tem uma identidade, ele não tem família. Então, infelizmente, ele não vai se tornar um doador de órgãos. Tá? Ele não tem como, não tem ninguém que responda por ele, a gente não sabe quem ele não pode ser doador de órgãos. E também uma coisa importante, né, é que tem que ter uma causa esclarecida da morte. Né? A gente tem que conhecer realmente do que esse doador veio a falecer, veio a óbito. Senão também não pode acontecer nem a abertura de um protocolo de morte cefálica. Para vocês verem como é tão rigoroso e como é difícil doar órgãos aqui no Brasil. A captação, né, quando realmente acontece, né, essa autorização aí, a gente lá da Central de Captação de Órgãos vai organizar toda a logística. Vamos supor, eu vi aqui que tem gente de Colatina. Vamos supor que é uma doação lá de Colatina, né, lá no Hospital Silvia Vidos, que acontece.
Lá no Silvia Vidos, por exemplo, acontece doação. Então a gente organiza toda a logística. A gente entra em contato com os médicos que vão fazer a captação, que são médicos que têm paciente de consultório, são médicos que também fazem outras coisas, mas eles têm que estar à disposição para o transplante. Né? Eles estão comprometidos a isso. Então, quando tem transplante, eles largam tudo e vão para a captação. Então, esse percurso, às vezes, perde tempo, é estrada. Então, muitas vezes, quando tem coração, doação de coração, a gente disponibiliza um helicóptero, que a Polícia Militar nos apoia nesse sentido aí, e a gente consegue agilizar todo o processo com o helicóptero. Né? São Mateus é um lugar também que tem muita doação, lá no Roberto Silvares. Então, e é longe, bem mais longe. Então, assim, o que viabiliza essas doações realmente é a logística que a gente organiza, porque senão a gente perde o órgão. Né? Tem órgão que tem que ser implantado em 4 horas, como o coração. Então, se eu tenho uma doação de coração lá em São Mateus, enquanto a minha equipe está indo lá captar esse órgão, o paciente que vai receber, ele tem que ser aberto aqui no centro cirúrgico, vamos supor, de um hospital transplantador, enquanto para chegar aqui já acontecer o transplante. Porque tem que ser 4 horas tudo isso. Então a logística que a gente faz não é fácil, dá trabalho e requer assim, muito treinamento. A captação, a gente sempre acontece no hospital em que se encontra o paciente, não precisa acontecer um deslocamento desse paciente para outro hospital, a não ser que lá não tenha um centro cirúrgico. E lá mesmo acontece a remoção dos órgãos, né? Essa cirurgia de retirada dos órgãos, tá? Que é uma cirurgia que eu acho muito bonita, né? Apesar de que é um velório propriamente dito, né? Do paciente, doador. Aí vem aquelas dúvidas, né? Que a população fica assim com receio de doar, porque acha que vai ficar com o corpo deformado. E na verdade não é assim. O corpo, ele vai ser tratado condignamente, né? É como se fosse uma outra cirurgia. Ele vai ser totalmente recomposto, tá? E aí, quando fecha essa cirurgia, né, termina, os órgãos, eles são colocados numa solução de preservação. Né? Existem soluções que conseguem preservar um tempo do órgão. E aí, eles colocam o órgão nessa solução, aí em outra sacola eles colocam gelo, e colocam dentro de uma caixa térmica. E esses órgãos eles vão vir para a central de transplantes, aqui em Vitória. Chegando aqui na central de transplantes, a gente vai distribuir para os centros que vão transplantar. O fígado vai para o Hospital Meridional, o rim vai para o Evangélico, o outro rim, o esquerdo, vai para o Aparte, né, que são os hospitais que fazem o transplante. O CAN também faz o transplante. Então, a gente vai distribuir isso daí para que os pacientes sejam rapidamente atendidos. Né? E depois volta aí para o hospital transplantador. Nós temos transplante aqui no estado, fígado, rim, córnea, só não temos pulmão, que temos uma equipe em capacitação para isso, mas ainda não temos o transplante de pulmão. Temos coração, né, e tudo assim funciona muito bem. Por último, né, a gente faz o agradecimento à família, né, que num ato assim, que num momento de luto conseguiu ter um gesto tão bonito de solidariedade. Então a gente manda uma cartinha para a família agradecendo por esse gesto. Então a gente já está quase fechando, mas existem muitos mitos relacionados à doação de órgãos, né? Então, algumas pessoas pensam, se os médicos do setor de emergência souberem que você é um doador de órgãos, não vão se esforçar para salvá-lo. Bom, isso é uma grande blasfêmia, né? Porque não tem como retirar órgãos de uma pessoa que não passou por uma morte encefálica. Como nós vimos, o processo é muito longo para chegar na doação. Eu tenho quanto tempo? Mais 20 minutinhos. 20, acabando.
Quando você está esperando um transplante, sua condição financeira e seu status é tão importante quanto sua condição médica. Isso aqui também não existe, né? Como eu falei para vocês, não importa qual a sua situação, você vai entrar na fila como qualquer outra pessoa. Necessidade de qualquer documento ou registro expressando minha vontade de ser doador. Isso não é necessário mais, né? Nenhum documento que você deixar escrito vai valer, infelizmente, né? Então, a família realmente tem que estar consciente da sua vontade e tem que dizer sim. Seu histórico médico acusa que seus órgãos ou tecidos estão impossibilitados para doação. Isso não existe. Tá? Cada caso é um caso e vai ser avaliado junto com o nosso setor. A central de transplantes vai avaliar se aquele paciente é viável ou não para doação. Ah, você está muito velho para ser um doador. A idade também não quer dizer nada. É claro que aqueles pacientes mais idosos são mais difíceis de se tornar doadores, né? A doação dos órgãos desfigura o corpo e altera sua aparência na urna funerária. Isso também é uma mentira. O corpo ele é totalmente reconstituído. E algumas pessoas falam, né, que a religião proíbe a doação de órgãos. Olha, no meu entendimento, assim, se for uma religião bem esclarecida, ela vai apoiar essa causa, porque é um gesto nobre, é um gesto de amor, é um gesto de solidariedade ao próximo. Então, a maioria das religiões, elas apoiam a doação de órgãos. Mas quando a família tem dúvida em relação ao posicionamento do líder religioso, seja ele um pastor, um padre, o que for, a gente solicita que ela convide esse representante de sua religião para que venha ao hospital e a gente conversa com ele. Assim também, como a família também pode trazer um médico de seu contato familiar, algum médico que ela confie, que seja amigo da família, para acompanhar todo o processo de morte encefálica. Isso é respaldado por lei, tá? E o último aqui, tópico, há um verdadeiro perigo de alguém poder ser drogado e quando acordar, encontrar-se sem um ou ambos os rins, removidos para serem utilizados no mercado negro dos transplantes. Né? Eu não sei como isso pode acontecer no Brasil, sendo que a gente precisa de uma estrutura grande de centro cirúrgico, de pessoas envolvidas nisso. A gente sabe que um tempo atrás coisas erradas aconteceram, mas foi a partir de 1997 que o Ministério da Saúde ele passou a realmente fiscalizar a doação de órgãos e o transplante e firmar isso por meio de legislações. Então, daí para cá, a coisa ficou bem firmada e não tenho mais, eu não consigo enxergar mais esses problemas. É lógico que você vê na internet pessoas vendendo rim. Né? Então, tem países que isso é autorizado. Tá? Tem países que você, se eu não me engano, é em Israel, que você pode vender o rim. E tem outras coisas aí mais espalhadas no mundo afora. Caroline, nós temos duas perguntinhas aqui no chat. Uma da Elvirene, que ela pergunta se no estado é feita a captação de pulmão. E a outra da Milena de Colatina, quais são os profissionais que realizam a entrevista com a família após a morte do paciente? Ok. Aqui no estado ainda não tem a captação de pulmão, porque a equipe está sendo treinada. Né? A gente tem um cirurgião torácico que está em treinamento lá nos Estados Unidos. Ele já passou por um treinamento em Porto Alegre, que é o estado que mais faz o transplante de pulmão. E agora ele foi fazer um intensivão lá nos Estados Unidos. Mas em breve, acredito que o ano que vem, a gente esteja com uma equipe montada para pulmão. E os profissionais, assim, eu falo que não existe assim, um profissional ideal. A gente sabe que existem profissionais que na sua bagagem, na sua formação, eles têm uma maior habilidade para entrevistar uma família, como psicólogo e assistente social, né? Mas quem vai fazer a entrevista é quem realmente está capacitado, é quem se sente seguro, é quem conhece o processo de doação, porque você pode ser surpreendido com uma pergunta do familiar, né? E se você não acreditar, primeiro você tem que acreditar no processo de doação. Se você não acreditar como acontece a coisa, que é coisa séria, você não vai poder fazer uma entrevista porque você vai estar passando uma falsa imagem ali
para aquela família. Então, a primeira coisa, você tem que realmente acreditar no processo de doação, tem que ser capacitado, e eu vejo assim os assistentes sociais, os psicólogos, como peças-chave nas CIDOTs do nosso estado. Né? Assistente social, a gente tem várias, eu conheço várias, que são muito importantes aí nessas doações de órgãos que a gente consegue. Tá Mais certo. alguma? Por enquanto, é só essas mesmo. Ok. O enfermeiro também, tá, gente? Eu sou enfermeira, eu sei entrevistar também. Bom, a lista de espera, esse dado é de dia 9, né? Foi o último dado que eu coletei do sistema. A gente tem aí um total de 1.012 pacientes no estado. E a gente tem um estado pequeno. Então, isso é um quantitativo para a gente grande de pacientes que estão aguardando por transplante, tá? Então, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado. E o que a gente precisa? Que ações? O que a gente tem feito para reverter isso aí? A gente precisa de muito mais parceiros, né? Assim como a Telesaúde, que está abrindo a porta aqui para a gente, nos fez esse convite, a gente precisa de mais profissionais de saúde envolvidos nessa causa, né? Mais comprometidos, com vontade de aprender mais sobre a doação. A gente precisa de propagação, a gente precisa de uma mídia que realmente nos ajude positivamente, né, a divulgar a doação de órgãos, né, porque às vezes a mídia é muito boa, mas às vezes uma coisa que ela divulga acaba com todo um trabalho que a gente faz. Né, a credibilidade também do nosso trabalho, eu acho que isso a gente tem que passar sempre para a população, e a gente precisa de cada um de vocês aí nesse processo. Seja profissional de saúde, seja qualquer pessoa, precisa de entender um pouco sobre isso. Né? Então, aqui a gente tem a campanha que a rede social hoje em dia, né, divulga, né, onde as pessoas mostram sua cara. E aí a gente tem a campanha do Facebook, né? Eu até coloco ela aqui. Essa campanha aí, para a gente divulgar no Facebook, que é doador de órgãos, na sua linha do tempo, né? Eu já divulguei na minha. A gente seleciona lá saúde e bem-estar, e aí tem a opção doador de órgãos. É muito simples, e aí fica lá escrito que você é doador. Né? Então a gente precisa de toda uma equipe multiprofissional, não é um médico que vai fazer a doação acontecer, é realmente uma equipe bem preparada, né, em contato com a central de transplantes, que vai assim, instruir, que vai trabalhar junto, que vai fazer a doação de órgãos acontecer. Né, e ajudar muita gente, que a gente precisa mesmo. E para fechar, vou divulgar, né, a nossa caminhada, dia 29 de setembro, que é a Caminhada pela Vida, vai acontecer na Praia de Camburi. Estou convidando todos vocês a participarem conosco, vai ser um evento bem bacana. A gente vai ter famílias doadoras, pacientes que estão na lista, todo mundo vestindo a camisa da doação de órgãos. E aí, o que eu tinha para falar para vocês é isso, que quanto mais doação, melhor, né? E a gente fica torcendo e trabalhando a favor da doação, e espero que vocês também, a partir de agora, possam nos ajudar aí com as doações de órgãos no nosso estado. Obrigada, tem meu telefone, não, tem meu e-mail. E qualquer coisa eu posso passar meu telefone também, que eu esqueci aqui de colocar. Perguntas? Bom, Carolina, nós temos mais duas perguntas. A primeira da Elvirene, ela pergunta se algum paciente aqui no estado, se necessitar de transplante de pulmão, eles são referenciados para onde? E a outra da Milena, também de Colatina, se aqui no estado existe captação, doação de pâncreas. Bom, os pacientes que necessitam de transplante de pulmão, muitas vezes eles são referenciados para São Paulo e, se eu não me engano, também para o Rio Grande do Sul, que são referências. Tá? Eu não tenho muita certeza em relação a isso. Mas, com certeza, eles não ficam fora de uma lista. Tá? Por exemplo, paciente pediátrico. Né? Então, não é o nosso forte aqui ainda a questão do transplante em crianças. Então, às vezes, tem que procurar um hospital referência. Lá em São Paulo, é o Samaritano. Então, todas essas questões a gente tenta encaixar.
Agora, a gente tem um problema de logística, né? Que é a questão da disponibilidade do órgão e o tempo desse paciente chegar. Então, é muito mais viável esse paciente mudar para a área, né, que ele está inscrito. E esse paciente ele não pode ser inscrito em vários estados, por exemplo. Ele só pode ser inscrito em um estado. Né? Por exemplo, quem é do Acre, por exemplo, tem um grande problema. Né, que às vezes lá nem acontece doação, então é um problema estrutural muito grande. Aqui a gente pelo menos está próximo do centro de São Paulo, né, e a maioria dos transplantes a gente faz aqui, a maioria das coisas a gente resolve aqui mesmo. São poucos os pacientes que precisam ser encaminhados para outro estado. E a doação de pâncreas acontece... Na verdade, ela não está acontecendo, porque a gente não tem o transplante de pâncreas isolado ainda. Acontece pâncreas-rim, né, que faz os dois de uma vez só. Né, mas o pâncreas, a doação em si, ela não está acontecendo. O que acontece mesmo é coração, fígado, rim, córnea. Né, então, a gente tem a doação e córnea, o tecido. Né, futuramente... a gente vai ter pulmão, que é um dos transplantes mais complicados, né, mais difíceis de fazer. E Caroline, vocês têm um retorno desses pacientes que receberam o órgão lá na central? Lá na central, a gente não faz o acompanhamento desse paciente, né, que recebe o órgão. Quem faz é o centro de transplante no qual ele foi inscrito. Né? Então, cada centro de transplante, meridional, evangélico, o CAM, ele vai cuidar do seu paciente, porque esses pacientes eles vão precisar de cuidados e consultas para o resto da vida. Então, eles vão ser acompanhados por uma equipe de transplante. Né? A gente não fica com dados do pós-transplante. Tá? A nossa função, na verdade, é mais assim, organizar a logística da doação de órgãos, disponibilizar os recursos, os meios que a gente precisa para realmente efetivar a captação do órgão e distribuição, e também o gerenciamento da lista. A gente precisa de fazer todo o gerenciamento dessa lista, alimentar o sistema com os dados do doador, e fazer alguns controles que a gente faz, da lista de rim, por exemplo, né? Às vezes o paciente não quer ser transplantado, a gente tem que entrar no sistema e colocar que ele não quer ser transplantado. Né? Mas muita coisa é o próprio centro de transplantes que faz. Ok. Nós temos mais alguma pergunta? Eu acho que a Milena e a Virene ainda estão digitando. Alguma dúvida, alguma contribuição? Vamos aguardar um pouquinho, mas eu já queria agradecer a presença de todos, em especial a presença da Caroline aqui com a gente hoje, uma palestra super instruída, aprendi bastante, então a gente viu que é necessário conhecer para informar corretamente, divulgar, e nós como profissionais de saúde a gente tem esse papel, né? Visto que muitas pessoas estão à espera de órgãos e tecidos, a gente pode salvar vidas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu acho que pode enviar e-mail para a Caroline, né, Caroline? Nesse e-mail de contato aqui da tela. Certo? Então, vamos ver aqui. Mais perguntas? Temos. A Milena, o tempo de captação e o tempo para implante de órgão e tecido são diferentes? Ou é um tempo só para os dois procedimentos? Então, Milena, o que acontece? O tempo de captação só começa a contar, porque a gente fala assim que existe o tempo de isquemia do órgão, né? Então, é quando realmente rompe as artérias ali, rompe e esse órgão é colocado na sacolinha. Esse é o tempo que a gente conta, né? O momento que está abrindo o corpo, o paciente, isso daí não conta, né? O tempo mesmo da isquemia, cada órgão tem o seu tempo. O coração são 4 horas para ser implantado, né? O fígado são 24 horas, o rim 36 horas, né? Então, assim, o tempo varia, porque também eles são colocados numa solução de preservação.
Só que quanto mais rápido a gente conseguir realizar o transplante, maior o sucesso desse órgão. Então a gente tenta fazer tudo o mais rápido possível, que é o ideal. Então, muitas vezes a família quer saber quanto tempo vai demorar para entregar o corpo. E aí a gente não costuma dar assim, um horário fixo. A gente diz que vai durar em torno de 24 horas. Porque dependendo do local, se for interior, pode acontecer alguns contratempos. Só para sair o resultado da sorologia, dos exames que são coletados, demora 4 horas. Então é um exame realmente demorado, né? E é esse o tempo. E por aí, enquanto isso, o paciente tem que ser mantido lá na UTI, as equipes têm que ser, a equipe de captação tem que ser localizada, a gente tem que organizar um meio de transporte, então acaba demorando um pouquinho. Às vezes chega lá no hospital, no centro cirúrgico, e o pessoal não reservou uma sala, então já é um outro contratempo. Às vezes acontecem umas coisas assim, mas são poucas vezes. Então, a gente fala para a família em torno de 24 horas para liberar o corpo para ela velar. Tá? A Euvirene fez outra pergunta. A impressão que tenho, então, é de que se perde muita doação por falta de profissionais capacitados. Uma equipe de outro estado pode se deslocar para o Espírito Santo para fazer a captação desses órgãos que ainda não são realizados aqui no estado? Então, pode, mas não é logisticamente viável, porque a não ser que esse estado ele tenha um jatinho à disposição dele, igual São Paulo tem. São Paulo vem aqui pegar órgão da gente. Quando a gente não quer um órgão, eles vêm buscar. Vamos supor, é um coração e nenhum outro estado, às vezes a gente oferta para outro estado, mas esse estado não tem condição de pegar. Agora São Paulo tem um jatinho, tem um táxi aéreo e eles conseguem vir buscar. Mas logisticamente a maioria dos estados não fazem isso. Não sei São Paulo que tem aí, que é o lugar que mais faz transplantes. Então, e assim, a gente organiza capacitações, no caso, eu vou, depois se vocês quiserem me mandar um e-mail para a gente divulgar, porque todo ano a gente faz cursos em parceria com a BTO, que é a Associação Brasileira de Transplante. A gente capacita todas as CIDOTs, então se vocês trabalham no hospital, né, ou se vocês são até do PSF, né, é muito importante vocês levarem essas informações para as famílias. E que se alguém quiser se aprofundar mais no tema, a gente tem curso o ano inteiro. Então, as CIDOTs, as comissões de transplantes que estão nos hospitais, elas fazem curso na Albert Einstein, a gente capacita esses profissionais fora aqui também. Além da gente organizar os cursos aqui, internamente, que a gente às vezes convida palestrantes de fora, e a gente também fala, a gente às vezes consegue, junto com o Sistema Nacional de Transplantes, vagas para que algumas pessoas façam curso no Einstein, que é uma referência para a gente. Então, eu já fui, todo mundo na central de captação é treinado, já fez algum curso do Einstein, então a gente oferece muitos treinamentos. Tá? O último treinamento que nós fizemos foi no Hospital Jaime, do Santos Neves, que deve ter um mês, que foi agosto, e nós fizemos também em Colatina um simpósio de doação de órgãos que aconteceu numa escola estadual, que eu não me recordo o nome, mas tem mais ou menos uns 2 meses que nós realizamos um simpósio para todos os profissionais de saúde em Colatina. Tá? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, pessoal? Então podemos encerrar? Deixa eu falar uma coisa. Claro. Meu e-mail aqui, eu esqueci do S, né? Tá Caroline Mendes, aí tem um S aí, saúde. E se alguém quiser também agendar uma visita à Central de Captação de Órgãos, a gente pode recebê-los, tá? E explicar melhor como acontece o processo de doação, o nosso trabalho, né? A gente está à disposição, a gente trabalha no Hospital da Polícia Militar,
Na verdade, não tem nada a ver com a Polícia Militar, mas a gente só está ali alocado mesmo, por falta de espaço na Secretaria de Saúde. Então, vocês estão convidados, quem quiser me mandar um e-mail, falar que vai aparecer, agendar um horário. A gente está lá, sempre tem um cafezinho também. Então, quem quiser passar, estamos à disposição. Muito bom, Caroline. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Continuem participando, é muito importante a participação de vocês. Lembrando que também vocês podem sugerir temas, ok? Então, tenham todos uma boa tarde e uma ótima semana. Tchau, tchau.